Bom dia, gurias. Chegamos ao final da trilha 2, né? Passou rapidinho, parece assim que foi ontem que a gente estava fazendo o onboarding lá, que vocês estavam iniciando, né? Já chegamos na última, foram 15 encontros, né? Falando aí, melhorando para melhorar o site de vocês. Quem já entrou na trilha 2, né? Só construir o site, mas quem vem desde lá do início, veio melhorando, né? Colocando mais coisas e aprofundando mais os tópicos. Eu já vou falar agora no início, em relação à entrega, porque às vezes a pessoa não tem paciência para assistir todo o vídeo, né? Então já vou deixar gravado aqui no início, que assim, as apresentações vão ser no dia 3 e no dia 10. Se não tiver apresentação suficiente, se a gente conseguir apresentar tudo no dia 3, a gente não precisa fazer o dia 10, né? Mas dá em torno ali de 7 apresentações por mentoria, né? Para não estourar demais o tempo. Então, a entrega lá, eu tinha colocado dia 2, mas eu coloquei para o dia 1º, porque para eu conseguir olhar os trabalhos de vocês antes, né, da apresentação, de repente dar algum feedback para vocês. Eu sei que o tempo fica curtinho se tiver que mudar alguma coisa, né, mas principalmente para mim conseguir organizar, né, a apresentação no dia 3 e se tiverem mais apresentações no dia 10. O vídeo é obrigatório para aprovação, mas não é obrigatório tu apresentar, por isso que a gente colocou aquele formulário lá e para quem quiser apresentar, né? Não é obrigatório a apresentação para a gente aqui no dia, mas vocês precisam gravar para serem aprovadas, né? Daí vai ficar lá na plataforma, só eu vou ver e tal, né? Essas questões de cada um, né? Eu não me sinto bem, não me sinto à vontade, não quero. Cada um, claro, tem seu motivo, né? Não consegui gravar. Enfim, tem vários poréns aí. Mas quem quiser, eu até ia pedir para vocês colocarem na entrega da tarefa. Pode apresentar, Rafa, meu vídeo. Não, o Rafa não apresenta, porque eu não confio 100% nos formulários. Os formulários, de vez em quando, dão problema, some. Uma colega minha perdeu todas as provas que ela tinha feito em formulário. O Google não sabe dizer por quê, lá na ajuda. E assim, acontecem às vezes coisas que a gente não explica, né? Então, para a gente não ter surpresa, ou para eu não apresentar um vídeo que talvez a pessoa não quisesse, Rafa, eu não me inscrevi, estou apresentando meu vídeo, né? É só uma precaução, né? Que vocês só vão colocar lá, pode apresentar ou gostaria que não apresentasse, tá? Só para a gente organizar daí a apresentação. A apresentação, se vocês quiserem ter uma prévia, né, terem uma noção de como fazer, tem lá no canal do YouTube a playlist da Mostra das Descodificadas, que é a apresentação de alguns trabalhos que as gurias fizeram. E aí tem várias formas de apresentar, né? Pode mostrar o rosto, pode só falar, tem vídeo com musiquinha, com fundo musical, né? Mais elaborado. Aí cada uma pensou numa estratégia, né? E fez de um jeito diferente. Mas assim, se apresentem no vídeo, né? Digam que vocês estão fazendo trilha 2, falem um pouquinho de vocês, depois vocês mostram um pouco do código e depois do projeto, como ficou. Ninguém vai julgar ali se o código tá assim, tá assado, entendeu? A ideia é que vocês mostrem o que vocês fizeram, né? Porque é uma vitória, né? É uma vitória de cada um concluir um projeto. Pode ser qualquer tipo de trabalho, eu fico sempre muito feliz quando a pessoa conclui, porque eu como professora, né, vejo assim que cada etapa é uma vitória, né? Mesmo que ela seja bem pequenininha, mas cada etapa é uma vitória. E que mais? Aí tem as instruções ali do que precisa, do que não precisa. Se tiverem dúvidas de alguma coisa, perguntem no Moodle, perguntem no grupo. Aquele WhatsApp da Descoditec eu tô sem acesso a ele agora, porque eu precisei reiniciar minha máquina e não estou conseguindo fechar um horário com
com o Francisco, que é de São Paulo, que é quem tem o número, né? Eu preciso ler o QR Code para conectar nele. Mas tem o mentor lá, o e-mail do mentor, tem a plataforma, né, que ali fica visível para todas também. No grupo de até vocês não estão conversando muito, né? Podem também conversar por ali. Fala, Marcelo. Rafa, o vídeo em si é só até o dia 1 para ser apresentado, né? Mas o site eu consigo até o dia 9 de julho, é isso? É que assim, até o dia 1º para eu conseguir apresentar no dia 3. Certo. Aí Uhum. até o dia 9 eu consigo apresentar no dia 10. Ah, entendi. Nossa, eu vou correr aqui porque eu tô bem atrasada. Eu andei fazendo uns processos seletivos. Geralmente, esses processos tem dinâmica, tem isso, leva mais de 2 horas. Então, eu tô bem atrasada, assim. São coisas bobas, mas pra gente que tá começando demanda um pouquinho mais de tempo. Mas não é bobo. Cada um tem seu tempo, É verdade. né? Cada um tem as suas dificuldades e seu tempo. Tá A certo. gente não tem que, a gente não tem que diminuir, né, o esforço da gente. Cada esforço é É, válido. é verdade. Eu vou tentar correr para poder. Eu quero enviar o vídeo também. Tentar correr aqui. Então tá, vamos lá. Então hoje a gente vai falar de. Então acho que era isso, os avisos gerais da apresentação da semana que vem. É um dia bem divertido, bem legal, né? A gente compartilhar com todos o trabalho que vocês fizeram. A prof fica muito feliz de assistir. Fico até boba na hora, tá? Então, estou ansiosa esperando os trabalhos de vocês. O assunto de hoje é curtinho, tá? Só para a gente encerrar a trilha 2, até porque a gente vai falar bastante de JavaScript, da lógica de programação, a gente vai falar dos conceitos do JavaScript de novo, né, na trilha 3. Porque a trilha 3 tem uma outra proposta, vocês fazem 3 projetos diferentes na trilha 3, né? Vocês vão pegar o site de vocês e deixar ele guardadinho lá um pouquinho, né? Vocês voltam a trabalhar nesse site na trilha 4. Se quiserem, né, continuar no mesmo, você também tem a opção de mudar, que é a orientação a objetos, né? A gente vai falar um pouquinho de classes só. Eu vi, Priscila, que teu código todo elaborado lá, tu JavaScript, tu já tá bem avançadinha, né? Então, pode ser uma mentora para a gente, né? A gente tem umas ideias aí de convidar mentores. Eu já comentei no teu nome com o pessoal lá. Tem uma menina lá que já está bem avançada, pode ajudar a gente. Pode me ajudar também, né? Porque como eu faço tantas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo me focar exatamente numa, né? Então, alguém ajudando ali é sempre bom, né? Dando uma dica, ó, Rafa, até para eu relembrar, né? Alguma coisa que eu esqueci lá. Então, só para a gente dar uma pincelada nas classes, né? Porque a gente pode, no JavaScript, programar orientado a objetos, né? Aí, de novo, orientação a objetos é um paradigma da linguagem, bem extenso, então não é nessa apresentação aqui que a gente vai falar tudo sobre orientação a objetos. A gente precisa também praticar para entender os conceitos, né? Precisa usar para entender os conceitos. No primeiro momento, isso aqui parece estranho. Eu falando por mim, né? Quando eu comecei a ver orientação, isso me pareceu assim bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Mas é uma prática interessante porque a gente economiza. Eu não digo nem que economiza, mas a gente consegue proteger mais, né, o código com orientação a objetos. E vocês vamos ver se vocês entendem um pouquinho, né, até para dar partida nesse assunto. Se quiserem depois estudar mais, né, fazer algum curso, se aprofundarem. Que são as classes. A gente pode, né, criar tranquilamente uma classe no meio do nosso site lá e usar essa classe, né? A gente pode misturar o estruturado com o orientado no JavaScript. A gente tem essa. A gente pode vir programando estruturado, daqui a pouco eu posso criar uma classe, né, para usar essa classe. Então, ou fazer só orientado, né, daí como o programador quiser. Então, o que é uma classe? Né? É uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada a objetos. Ela é formada por dados e comportamentos.
Para definir os dados são utilizados atributos e para definir os comportamentos são utilizados métodos. Na trilha 3 a gente vai falar muito de método, né? O JavaScript tem muitos métodos que ajudam a gente a economizar na lógica, digamos assim, né? Existem vários métodos prontos que eu não preciso desenvolver toda a estrutura da lógica para fazer determinadas tarefas, né? Ele tem bibliotecas, também tem métodos, né? Por exemplo, vocês já viram array? Já viram array, né? Por exemplo, eu não preciso criar uma lógica para verificar se um elemento está num array, né? Numa lista, como a gente chama também os arrays, né? Uma lista de dados. Eu tenho um método que já faz isso para mim. Se eu não tivesse o método, teria que desenvolver toda a lógica, né? E assim por diante. Então, o JavaScript tem essa facilidade, né? Esses métodos, são muitos. Para várias situações, né, que a gente pode usar. Então, a partir do ECMAScript de 2015, as classes começaram a fazer parte da linguagem JavaScript. Isso não mudou ou adicionou funcionalidades, mas trouxe uma melhor organização para o código, além de entrar no padrão de outras tecnologias. Uma diferença, então, só para comparar, né? Se eu não utilizar a sintaxe de classe, a sintaxe de classe, a pessoa está meio acelerada hoje para falar e tá enrolando. Parece que eu estou ansiosa, né? Mas, enfim. Quando eu crio uma classe, eu crio como se fosse um modelo. Vamos pensar num modelo de alguma coisa, de um objeto, né? A gente sempre fala orientado a objetos. O que são esses objetos? Quando eu crio uma classe, eu estou criando um modelo com alguns atributos e métodos deste modelo. Por exemplo, se eu fosse criar um modelo de carro, o modelo é como se fosse uma variável, né? Eu vou criar uma estrutura que depois eu vou criar uma cópia para preencher, né? Para utilizar. Então, eu sempre vou ter um modelo pronto, onde eu vou instanciar, que a gente chama, né? Essa classe e usar os dados que eu preciso, né? Não preciso criar um vetor de objetos, por exemplo, para cada vetor de objetos, esse aqui, né? Um array de objetos, que fica mais bonito, né? Um array de objetos. Eu não preciso criar um array de objetos para cada objeto que eu ficou repetido, né? Mas para cada dado que eu queira colocar, eu posso criar cópias, né? De alguma coisa que já está pronta e utilizar. Por que tem atributos e métodos? Por exemplo, se eu fosse criar uma classe para carro, essa classe tem que servir para todos os carros que eu tenho, né? Para todos os carros que existem, para todos os modelos de carros. Então, o que vai ter na classe? Vai ter o nome do carro, a cor do carro, características, né, gerais que qualquer carro tenha. E os métodos seriam, se ele anda assim ou não, claro, um carro vai andar, né, mas me ajudem aí no método melhor. São as ações, né, que o carro pode fazer. Ajuda aí, Pri. Um método para Parar, carro. acelerar, ele pode parar, Isso, ele pode acelerar. isso. São as ações, né, que esses carros podem fazer. E aí, quando eu quiser registrar um carro, cadastrar um carro, por exemplo, eu vou criar uma cópia dessa classe e preencher com os dados de um carro, né? Que seria um objeto. Não sei se vocês conseguiram entender a ideia. Mas, por exemplo, aqui, pessoa. Eu tenho um objeto aqui de pessoa. Lembram, né? Eu crio a variável e digo que ela está recebendo um nome, um par de valor, né? Que é o atributo e o valor do atributo e valor do atributo. Se eu utilizar uma classe, como eu falei, né? A classe é como se a gente pode pensar que ela é como se fosse um molde. Para a classe pessoa aqui, eu tenho um método, construtor, que a gente já vai falar dele, e dois atributos aqui. Quando eu quero preencher esses atributos, nome e sobrenome, eu crio uma instância dessa classe. A instância eu crio com esse new que a gente usa. Então, eu vou criar uma variável, vou instanciar a classe, né, e vou passar os valores para ela. Não sei se vocês conseguem
entender. Mas assim, isso aqui é só para vocês já começarem pensando, né, em outros paradigmas, né, de linguagem. Então, os objetos. Uma classe é um modelo, né, que define a estrutura e o comportamento dos objetos. Os objetos são criados a partir das classes que possuem características e ações específicas. Um objeto é um tipo especial de variável que contém propriedades e métodos. Temos muitos tipos de variáveis, tais como vetor, string, etc. Então, aqui está um exemplo mais completo, né, de uma classe. Então, a classe pessoa vai ter nome, endereço, telefone, idade, altura, e os métodos seria registrar, matricular, pagar, estudar e cadastrar, né? Tudo isso fica dentro das classes. O método construtor, né? Esse método que vem dentro da classe. O método construtor é usado para garantir a inicialização adequada dos objetos, definindo seus atributos iniciais e configurando seu estado. Ao criar um objeto, muitas vezes é necessário definir os valores iniciais de seus atributos. O método construtor é responsável por receber esses valores como parâmetro e atribuí-los aos atributos correspondentes do objeto. Então, o construtor vai receber os parâmetros. Os parâmetros daí já são outra parte, né? O que é um parâmetro? Parâmetro é uma variável, é a variável da classe. Essa variável ela não vai ser igual às variáveis que a gente tem em outros lugares do código. Essas variáveis vão receber valores. Então, por isso que a gente também chama de passagem de valor por parâmetro, né? Então, aqui a variável nome, sobrenome, curso vai receber valores externos, né, para criar. Acho que eu tenho mais adiante aqui. Imagine, aí o diz, imagine que você precisa isolar ou proteger de alguma forma os elementos de uma classe. O diz é uma referência ao objeto atual e permite acessar seus atributos e métodos. O diz é usado para criar uma nova instância do próprio objeto. Então, uma instância de um objeto é um objeto específico criado a partir de uma classe. Em outras palavras, é a criação concreta de um objeto com base em um modelo definido pela classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho a classe professor, com 3 parâmetros, nome, sobrenome, curso, e o diz inicializando esses parâmetros. E um método aqui chamado saudação. Então, lá, quando eu for instanciar essa classe professor, eu estou criando uma variável, né, com um new, chamando a classe professor e passando os valores por parâmetro para essa classe. Né, João Souza e lógica de programação. Quando eu for mostrar, ele vai mostrar, né, como o método está organizado aqui. Bom dia, João Souza. Tá? Então, notem que eu não preciso, se eu tivesse várias pessoas, eu não precisaria criar um vetor de objetos, né, um array de objetos, com, por exemplo, nome, sobrenome, curso. Lembram do objeto? Abre-chave, nome, sobrenome, curso, vírgula, nome, sobrenome, curso, vírgula, nome. Se eu criasse um vetor, né, de objetos, eu posso criar uma classe com esse modelo pronto, né, do que eu quero guardar, e depois, para cadastrar, eu vou criando os objetos. Não sei se fica. Eu falo assim porque eu estou pensando por mim, né? Quando eu vi isso, eu achei estranho a primeira As vez. primeiras vezes a gente nunca consegue entender direito. É, né? Depois você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo, daí pega. E em algum momento tentar usar, né? Lá na trilha 3, nos projetos, vocês vão ter a oportunidade, se quiserem usar classes. Então, lá a gente fala de novo, né, de classes. É só Um com a pouquinho prática mais, mesmo. né? Aqui é só para vocês entenderem o conceito, né, do que seria uma classe. Tipo, eu já ouvi falar sobre isso, né? Eu sei que existe. Então, se precisar utilizar, tem que dar uma estudada, né? O método getter. Então, o método getter, a gente tem, como eu falei, né, a gente tem vários métodos. Também conhecido como método de acesso ou método de leitura, é um tipo de método em uma classe que é usado para obter o valor de um atributo privado. Aí esse atributo privado já também são outros assuntos, né, de orientação a objeto.
porque a gente vai ter atributos privados, atributos públicos, que é uma forma da gente também proteger os dados, né? Um objeto privado só tem tu tem que dar acesso por código ter, conseguir acessar aquela variável, né? Não é todo código que enxerga esse valor dessa variável, digamos assim, desse atributo. Então, ele fornece acesso controlado aos atributos de uma classe, permitindo que os valores dos atributos sejam recuperados sem que sejam modificados diretamente. Então, aqui eu tenho um getProf que retorna este professor, né? Por exemplo. Eu não posso pensar aqui que isso é estranho, senão eu perco a linha de raciocínio. Mas vamos lá. Aí depois a gente tem o get e o setter. Então, o get ele pega, né? E o método setter, também conhecido como método de modificação ou método de escrita, é um tipo de método em uma classe que é usado para definir o valor de um atributo privado. Ele fornece uma maneira controlada de modificar os valores dos atributos de uma classe, geralmente com validações e lógica personalizada. O objetivo principal de um método setter é encapsular. A encapsulação também é outro conceito da orientação a objetos. A atribuição de valores aos atributos fornecendo uma interface para modificar seus valores. Então, são métodos, né, que a gente usa para definir como esses métodos, como os atributos, né, vão ser acessados. Então, podemos tanto acessar as propriedades de um objeto com getters, quanto alterar os valores dela com os setters. Né? Pense assim, que o getter pega e o setter a gente vai colocar. Né? Então, a gente modifica com o setter e usa esses dados com o getter, digamos assim. E a gente pode ter os dois, né, inclusive, dentro de uma mesma classe. Notem que o get, né, ele usa o return, e o set não. O set já eu estou conseguindo modificar aqui o atributo nome do aluno. E aí a orientação a objetos num todo, né? A orientação a objetos é um paradigma de programação que se baseia no conceito de objetos, que são entidades que possuem características, né, os atributos e comportamentos, que são os métodos. Os objetivos da orientação a objetos é modelar problemas complexos de forma mais clara, modular e reutilizável. Então, aqui a gente, até uma ofensa à orientação a objetos, né, falar só das classes, porque a orientação a objetos tem esses 4 pilares que a gente chama, né, que é o encapsulamento, herança de dado, composição, polimorfismo. Então, é um assunto que é o princípio da abstração que a gente fala, né. Então, fica a dica aí, né, se quiserem estudar mais sobre o assunto, seria interessante fazer um curso completo, né, desde o início, assim, para entender bem o que é essa orientação, porque é uma forma bem interessante de se programar, né, orientado a objetos. E aí deixei alguns links para vocês aqui, né, darem uma olhada nas classes. Gurias, eu confundi vocês agora, né, mas assim, não vou pedir nenhuma tarefa em relação, né, o que eu quero que vocês agora foquem na conclusão aí do site de vocês. Mas, por isso a intenção da mentoria, né? A gente dá tópicos aqui para vocês seguirem os caminhos aí que vocês quiserem. Alguma pergunta? Alguma coisa? Fala, Laila. Oi, professora. A minha dúvida é, tem que colocar tudo que a senhora deu esse semestre no site ou não? Não, no site tu vai preencher aqueles requisitos que pede lá, né? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Vamos olhar lá no mundo. Perguntei, professora, porque tem algumas coisas que a senhora deu que não vai encaixar muito legal no meu site, então... Sim, não, cada um vai ter sua estratégia ali, né? Então, só para fazer um resumo, ó, lá no primeiro vocês usaram um novo menu, né, um título sobre um assunto do site com imagem de fundo.
trecho de texto com plano de fundo colorido, um botão, um link interno e externo. Um link interno é quando ele vai para a mesma parte, para dentro do teu próprio site, né? Ir de uma página para outra já é um link interno. O externo é ir para uma página fora, né? Para outro lugar. Imagens com descrições, né? Uma imagem, uma descrição embaixo, vídeo, mapa, formulário. Formulário não do Forms, né? Formulário criado no HTML, no CSS. Eu estou comentando só porque, né, vai que surge a dúvida. E um rodapé com a frase criado por Priscila, Laila, né, pelo criador do site. Aí na trilha 2 a gente aprimorou isso, foi incorporando, né, novas funcionalidades. Então, no teu cabeçalho, tu vai colocar meta tags e tags semânticas, né? Então, tu começou a escrever teu site lá, tu não usou tags semânticas, a ideia é que vocês usem as tags semânticas, um menuzinho, o drop-down, o sidebar. O drop-down é aquele que desce, né? O side é aquele que abre do lado. Usado pelo menos um card, criado um cardzinho em algum momento do site de vocês, né? Lembram da ideia do card, né? Que é é como se ele fosse um menu que vai te levar para outro lugar do site, né? Que tu acesse ele tem algum conteúdo, te leva para outra página ou para fora do site. Sempre um card a gente usa para fazer uma chamada, né, de alguma coisa. Tem um título, uma imagem e um link, normalmente, um botão, né? Utilizado botões de link interno e externo com efeitos, transições e animações. Lembram? Até coloquei exemplos aqui, deixa eu ver para onde vai. Aqui tem um link, ó, que tem 35 exemplos de botões. Vocês estão vendo a tela? Não sei se vocês tinham visto que tem um link ali. Ó, um botão que brilha. Aqui tem vários modelos, né? E eles já estão no CodePen aqui. Vocês podem pegar o código pronto, né? O que mais? Tem que clicar para ver, né? Não quero clicar. Mas aqui tem vários exemplos, né? Ó, com imagens. Com esse efeitinho aqui que é legal. Então, se vocês quiserem, esse que muda, ó. Tem vários modelinhos aqui para vocês personalizarem o site de vocês. E que, de repente, às vezes, também está sem criatividade para criar um botão. Aqui tem vários modelinhos aqui com os códigos prontos, né? Que mais? Esse link tá... agora o Moodle me derruba. Toda vez que eu saio da página e volto, ele volta lá para o início. E tá meio lentinho também. Mas todos é assim, Rafa, o meu também. O que? Quando eu saio, Não, eu entro, aí é fecha, volta pro início. é característica dele, mas é chato, né? Porque Que aí você perde onde você tá. a gente até pode vir por aqui, mas aqui ele é para vir também para o tópico que a gente escolher, né? Tá, então esse link daqueles botões tem aqui um exemplo, um link, né, aqui na descrição. Adicionar imagens com carrossel, então usar um carrosselzinho no site de vocês. Usar um grid e flex, grid ou flex, né? Ou um grid, um flex dentro de um grid para posicionamento dos elementos do site. A ideia é que não se use tantas divs, né? Que tu use um grid se tiver um monte de algumas imagens uma do lado da outra. Colocar isso dentro de um grid, né? Porque o grid ele facilita na responsividade. Tem a questão da responsividade aqui na trilha 2 também, né? E usar um iframe de algum lugar, deixar o site responsivo usando media queries. Não precisam ficar ansiosas, né? E tentar deixar todo o site responsivo, mas deixar o mais possível que vocês consigam, né?
de repente, uma imagem que era grande, aí quando a gente diminuía a tela, ela se ajustar, o tamanho menor. As coisas mais gritantes, digamos assim, né, no site. E usar o JavaScript para deixar o site interativo, né? Alguma interação com JavaScript no site de vocês. Né? Ou a execução de alguma tarefa. Essa execução de alguma tarefa pode ser também usar no menu, né? Ali nos botões, vocês viram que também tem alguns botões com JavaScript. Aqui só HTML, CSS, aqui é com SAS, CSS. Eu vi um com JavaScript aqui, são 35. Aqui tem um com JavaScript, ó. Então, vocês podem também incorporar em algum botão, né, o JavaScript. Esse aqui fica com o spinner girando quando a gente clica nele. Isso. Alguma dúvida em relação a esses requisitos aqui? Hein, professora, só mais uma dúvida. Eu posso pôr, então, lá o JavaScript, por exemplo, no meu formulário? Pode. Ótimo. Onde tu achar. É que assim, o legal da lógica, o mais interessante da nossa área, é que a gente pode fazer várias coisas diferentes usando os mesmos recursos, digamos assim, né? E cada um vai bolar ali de um jeito diferente, cada um vai usar a sua lógica para desenvolver. Então é sempre criativa a área, né? Nunca é assim a mesma coisa. Ah, tem que fazer desse jeito. Não, é desse jeito que tem que fazer, não existe essa regra. A regra é fazer, a forma que tu vai chegar lá. Claro, no início a gente vai por caminhos mais longos, né? A gente passa mais trabalho, porque a gente não conhece. Mas depois. Ai, Priscila, tua cara é ótima. Mas aí depois, conforme a gente vai pegando experiência, né? A gente vai pensando, olha só, era só assim que dava para fazer. Mas isso aí é prática, isso aí não tem professor de curso nenhum que vai. É que esses caminhos longos, a gente passa cada presepada, quando você fala, a gente lembra, assim. A Pri já é tão calma, ela escuta as coisas assim, pra ela de boa. É que a cara de quem já passou por Já isso. tem isso. Ela falou, já passei por tudo isso. Eu chego lá. E é assim, não existe professor nenhum. Eu estou bem em pânico com essa entrega. Bem em pânico mesmo. Não existe professor nenhum que vai dar essa fórmula mágica para vocês. É de boa para quem é inteligente, que nem tu e a Priva. É diferente. No arquiteto, eles trabalham de formas diferentes. O processamento deles é muito lento. De quem? Eu não entendi. Meu TikTok, eles funcionam muito devagar. Não, mas cada um é no seu tempo, né? A gente não pode exigir também. Isso da gente se comparar com outras pessoas, isso também. Aí a gente fica com já ouviram falar da síndrome da impostora? A gente começa a achar que a gente não consegue. A coleguinha já fez, nossa, lá um super efeito, né? A gente nem sabe como ele chegou lá, se foi ele que fez, se alguém ajudou, né? Ou se ele só copiou. Ou se só copiou. Verdade. E eu não consegui fazer nenhum botão ainda. Né? Aí tu começa, parece assim, te diminuir. Aquele negócio, pode levar mais tempo, né? Mas a gente consegue. A gente tem que se propor também, né? A gente tem que. Esses dias eu fiz um negócio simplesinho. Eu estou trabalhando com software, né? Só que eu estou com um framework novo que eu não sabia e tal. Acho que já falei para vocês, né? Estou trabalhando com Vue. Aí eu fiz umas coisas assim no trabalho, né? A gente está criando uma página nova do zero, todo um design system, a gente vai fazer todo o design system da empresa do zero, assim. Aí eu fiz uns negócios lá, assim, quando eu subi pro GitHub, eu falei assim, nossa, que orgulho de mim. Daí eu falei pro meu esposo, falei assim,
é pouca coisa, é simples, é só uns botãozinhos, é pouca coisa, mas é trabalho honesto. Foi o seu melhor, né? Então, É isso que a gente tem que pensar, a gente tem que fazer o nosso melhor e falar, não, eu fiz, eu consegui isso aqui, e isso aqui é o meu melhor, né? é isso aí. Não E se pode comparar melhorar com o mais dos ainda. outros. Aos pouquinhos e progredindo, né? A pior coisa que tem é a gente se comparar. É verdade. E não se diminuir. Não Todos falar, têm eu a sou burra, eu não... capacidade. Sim, com certeza. Eu tô dando Bora lá. mentoria num projeto de programação, né, que chama Campinho Digital. Aí eu dou mentoria para as meninas e tal, e daí tem uma mentorada minha e eu falo assim para ela: a gente não pode se comparar com ninguém. É claro que a gente precisa ter pessoas melhores que nós para a gente saber Inspirações, onde a né? gente quer chegar. Mas para comparar com a gente precisa comparar só nós mesmos. Quem você era lá no começo? Sim. Tipo, então Nossa. eu preciso comparar a Priscila de hoje com a Priscila de um mês atrás, porque eu já não sou mais a mesma Priscila de um mês atrás. Quanta coisa eu aprendi nesse um mês, né? Então, tipo, é essa comparação que a gente tem que fazer, né? A gente tem mania de comparar com quem a gente olha, com quem a gente quer chegar, e não é isso. A gente tem que comparar com quem tá lá atrás. Teve todo o caminho para chegar lá também, né? Gente, tá quase um ano, né, na Descodificada, e o quanto que a gente evoluiu e melhorou. Eu não sou a Marcele de antes de iniciar na área da programação, e nesse ponto eu sinto muito orgulho, né? Porque eu tô fazendo uma migração de carreira, né? E eu sou da turma de humanas, de departamento pessoal, tenho toda a vivência com isso. E aí eu olho e falei, meu Deus, aonde eu tô indo, né? E eu quero ir mais longe, legal. quero entrar na E cada área, vez quero mais trabalhar. a Descodificada a ideia do programa é só apontar caminhos, né? Vocês que vão. Exatamente. Quem não tem um projetinho feio que você olha lá nos seus arquivos e fala, gente, eu fiz isso. Meu Deus, eu tava vendo que limpar meu GitHub. O meu Git tá uma vergonha também, meu Deus. Não, sabe o que falaram para mim? Falaram assim, não tira, deixa lá, porque você vai olhar e vai falar, gente, eu tava aqui, ó, onde eu cheguei. Serve de inspiração pra gente mesmo, né? Eu, deixo particular, né? Falo, vou deixar aqui porque eu sei que eu fiz isso aqui. Eu lembro de um primeiro testezinho que eu fiz, eu falei, gente, que negócio feio, azul, a fonte enorme, a foto toda distorcida. Não, e às vezes eu estou mostrando o Git e vou criando repositórios gratuitos, né, colocando só para mostrar, e vou deixando aquilo lá. Quem olhar não vai me contratar pelo Git. É verdade. E pior que eles olham, né? E pior que eles olham, porque o meu chefe, por exemplo, ele viu um projeto que eu fiz lá em 2022, quando eu comecei a ver. Nossa, eu nem sei por que eu fiz aquele projeto, tipo, que eu entrei na faculdade e eu fiz aquele projeto, sabe? E ele viu um projetinho lá daquela época, e ele falou assim, você sabe trabalhar com Storybook. Eu nem lembrava que eu usei Storybook naquele projeto. Ele viu. Tem que deixar particular essas coisas, né? Tem que cuidar. Isso, a gente tem que atentar. O perfil do LinkedIn também, eles olham demais as empresas. Então, tem que sempre deixar legal, assim, teu perfil. Eu esqueço de postar as coisas lá. É bom também, né? De dar uma olhada. Eu estou sempre com o LinkedIn aberto. Curto alguma coisa, comento, né? Sim, mas difícil de postar. Gente, vocês me conhecem, sabem que eu sou a desesperada. Sou a desesperada da turma. Infelizmente, eu tenho realmente, Pri, esse defeito de me comparar, de achar que minha cabeça ela tem que ser uma máquina, que eu tenho que ver, eu tenho que absorver, eu tenho que fazer. Entendeu? Então, eu tenho muitas dificuldades com isso, porque eu me cobro demais. E eu acho que esse meu me cobrar em excesso avançado. A Vaninha sabe, a Vânia várias vezes sempre tá me dando conselho, me dando um chacoalhão, porque eu, infelizmente, eu tenho esse defeito de me cobrar demais. E aí tu sofre nesse processo, né? Fica ansiosa. Exatamente. Porque não é só o fato dos estudos, né? A Van fala, você precisa entender que
Você cuida de casa, você é mãe, você tem sua filha, você não pode querer fazer tudo de uma vez e achar que você tem que dar conta, você tem que fazer, né? Então, assim, infelizmente, eu tenho esse defeito de me cobrar ao extremo e, assim, eu tô já indo para 15 dias que eu não consigo nem dormir. Nossa. Preocupada com entrega, com tudo. Infelizmente, eu tenho esse defeito. Se eu durmo, assim, 2 horas, 3 horas, é muito, porque eu fico falando a noite toda, falando de projeto, falando de código, falando... Aí meu marido fica, filha, você precisa dormir, você precisa descansar, desse jeito não dá, você não vai conseguir. Mas, infelizmente, eu tenho esse defeito, assim, que me pega de um jeito que é horrível. Fer, você tem que pensar assim, ó, você programa máquinas, você não é uma delas. É. Então, tipo, você tem que ter os seus limites, o seu tempo de pausa. Então, tenta ver uma técnica que funciona para você, de repente aquela técnica Pomodoro, para você fazer tempos de estudo, tempos de pausa, até para você absorver o conhecimento, porque é cientificamente comprovado que se a gente não faz os tempos de pausa, a gente não absorve conhecimento. Chega no É verdade, eu faço essa técnica de Pomodoro. Né? É bacana. Eu não me dou muito bem com o Pomodoro, já usei, mas assim, não... Mas tem outras também, né? Sim, tem gente que se adapta com uma, tem gente que se adapta com outra. Eu era que nem a Fernanda, assim, eu era porque eu tô melhor agora, porque assim, é muita demanda e eu tento fazer eu gostaria que tudo saísse perfeito, assim, né? Tudo redondinho, que eu soubesse falar de tudo, que eu soubesse dar muitos exemplos, mas fica impossível, até porque não é uma coisa que eu faço há muito tempo, começou agora. Então, o que eu penso, Fernanda? Eu faço o que eu puder da melhor forma, né? E, assim, o que eu fizer foi, o que eu apresentar foi porque eu me esforcei e consegui apresentar aquilo ali. Poderia ter sido melhor, talvez, mas naquele momento não foi. De repente, numa próxima oportunidade vai ser, tu entende? Porque a gente vai ficando doente, a gente acaba ficando doente. Cuidado, porque tu tá num caminho ruim. Porque daqui a pouco teu corpo vai parar, né? Se tu não parar, teu corpo vai te parar. Então, tu tem que respirar. Não, calma. Vou conseguir fazer tudo? Talvez. Coloca prioridades. O que eu preciso fazer primeiro? E vai fazendo. Senão, se tu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, tu vai ficar doente, não vai... Né? Não vai conseguir, de repente, entregar nem a metade. Se tu te organiza, hoje eu vou me dedicar a tal coisa, né? Assim, ou 1 hora para isso aqui, que nem a Pri falou, vou trabalhar 1 hora nisso aqui, vou fazer meia hora de pausa, sei lá, vou lá lavar uma roupa, né, dona de casa, essas coisas. Dá uma refrescada, depois volta. Que a esse tempo que parece que a gente perde, no final tu ganha, né? Porque tu consegue te concentrar melhor, te organizar melhor. E é isso. Obrigada, gente. Mas eu te entendo perfeitamente, porque... E aí a gente começa a ter problema de estômago, porque a gente começa, né, ficar ansioso. Eu tinha muita dor de estômago. Eu não sinto dor de estômago, eu fico com compulsão alimentar. Também. E uma compulsão, assim, absurda. É desesperador. Sim. Eu sei como é que é. Mas calma, vai dar tudo certo. Vai sim. Vai sim. Ela sabe que ela consegue. Claro, já está aqui com a gente. Estamos aqui para isso, para aprender. Isso aí. E se ajudar, né? Assim, não pensar que uma está concorrendo com a outra, que uma é melhor que a outra. Estamos... Eu me incluo nisso também, né? É que eu falo para elas, eu falo que a gente não estamos concorrendo uma com a outra. A gente está aqui para superar nós mesmos. E a gente aprende. Eu me incluo também, eu sempre aprendo com vocês também, né? Porque vocês são pessoas diferentes, experiências diferentes, né? Tem insights diferentes. De repente, ouvindo a Pri falar ali, aí eu penso, realmente, eu não tinha pensado nisso. Ou a Fernanda também, ou a Vânia, né? Qualquer uma de vocês.
essa troca, né, de experiência e de conhecimento. Isso é bem bacana. Verdade. Gosto muito. As manhãs já... pode estar, assim, o pior bode, né? Cansada, eu estou encerrando o semestre, agora na escola, aquela correria, um monte de aluno atrás, e corrigiu a prova, não corrigi meu trabalho, não sei o quê. Para acordar cedo no outro dia, porque eu chego em casa quase meia-noite, até, né, a mente parar e tal. Mas aí chegar aqui com vocês e trocar essa ideia, nossa, assim, renova pro dia. Verdade. Eu hoje nem liguei a câmera, porque eu hoje acordei tão emotiva, mas eu acho que é por causa do cansaço mesmo, né? É. Acordei tão emotiva que qualquer coisa já me dá vontade de chorar. Então, vocês estão falando, eu já estou aqui chorando. Por isso que eu estou com a câmera desligada, porque qualquer coisa hoje está me fazendo chorar. Tu tá cansada? Dá uma descansada. Tenta descansar um pouquinho. Desligar da programação um pouco, vai ver alguma coisa que você gosta, fazer alguma coisa para arejar a cabeça. Uma receita gostosa aí, pensando em comida de novo. Então tá, meninas queridas, Meninas é paulista, né? Eu falo gurias queridas. Então, aguardo ansiosa pelo trabalho de vocês. Semana que vem, então, a gente faz a mentoria de apresentação para concluir aí com sucesso mais uma trilha. Tá bom? Deus quiser. Tá bom. Um beijo. Beijo, meninas. Boa semana. Obrigada, gente. Para vocês também. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.